Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos. Eu, eu vejo, é, é, eu vejo aqui nessas plataformas, né, digitais, porque eu não escuto televisão. Globo, Globo News, SBT, é, daquele ladrão que diz que é profeta do cão, como é o nome dele? É de Macedo. Aquilo é o profeta do cão, né? Então eu não assisto esses programas e seria muito bom, eu recomendaria que vocês também não assistissem esses veículos hegemônicos, tudo combinado entre eles para falar sempre as mesmas coisas, sabe? Para eu não deixar passar. SBT, Globo, Globo News. E o do desgraçado eu não tô me lembrando o que é o quê. Record. O diabo é tão grande que quer me, quer me sonegar a Record. Então, eu vejo na mídia, eu frequento as mídias alternativas, não é? ICL, Portal do José, é, TVT, etc, etc. E aí fica essa profusão de que disse-me-disse, que não sei o quê. Eu sou homem pragmático. Eu sou homem muito pragmático. Eu sou homem prático. Eu vou logo. Eu meto o dedo na ferida e, se possível, ainda com unha grande assim, ó. Eu já vou logo na ferida, logo e enfio o dedo para ver ele gemer. Então, eu vejo as pessoas preocupadas em explicar isso, explicar aquilo e coisa e tal. Meu irmão, não tem nada que explicar, não. Tem nada que ficar estudando, não. Quem não sabe o que é essa canalhada aí, do, 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 do- essa, esse congresso, é um congresso que luta contra o povo, que trabalha, melhor dizendo, que trabalha contra o povo para manter os seus privilégios. Quem não sabe que a justiça também tem seus privilégios. Todos sabem. Para que ficar examinando, analisando e futucando? Não, é tudo ladrão mesmo, é ladrão, ladrão, ladrão.
É tudo ladrão. Sobretudo aqueles que dizem que são da direita, Deus, pátria, família. Tudo ladrão, safado e descarado. Você sabe a origem desses parlamentares que todo ano estão no Congresso, todo ano são eleitos? Isso vem desde Tomé de Souza. Isso vem desde das capitanias hereditárias. A gente, pobrezinho, que conseguiu um pedacinho de terra, a gente que conseguiu crescer um pouquinho, sabe? Porque a gente lutou muito, a gente estudou e a gente batalhou, trabalhou e com muito sacrifício a gente conseguiu um pedacinho de terra, a gente conseguiu ter uma graduação. Porque também os ricos são tão poucos, esses milionários são tão poucos que eles não podem tomar conta de tudo também, né? A verdade é essa. Mas, como uma passagem de Jesus, onde ele estava num banquete e uma pobre mulher ficava embaixo da mesa pegando as migalhas que caíam da mesa. Eu acho que é nessa mesma passagem. Vocês me perdoem porque, apesar de que eu desde meus 5, 6, aproximadamente mais aos 7 anos, eu vivia dentro da igreja, até fui seminarista por 10 anos. E depois que saí do convento, eu me afastei um pouco da igreja. Não de Jesus, me afastei da igreja. Então, eu cito às vezes algumas passagens bíblicas e às vezes talvez não sejam fiéis. Porque eu aprendi tudo sobre a religião, eu aprendi tudo sobre Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, aprendi tudo. Então, está tudo gravado aqui na minha mente. Porém, com o tempo, alguma coisa eu faço uma mistura. E
lembro dessa passagem de Jesus que estava num banquete, porque Jesus também tinha um detalhe, sabe? Ele provocava a fé das pessoas. Jesus tinha essa pedagogia de testar as pessoas. E quando Jesus estava lá e tinha uma pobrezinha que ficava abaixo da mesa pegando os restos que caíam da mesa. E eu sei que, deixa eu ver se, oh meu Deus, às vezes eu tenho medo de falar das palavras de Jesus quando eu não tenho 100% de certeza, eu tenho medo de não. Eu tenho medo de estar errado. Mas o que acontece é que Jesus, aparentemente, foi grosseiro com essa mulher, que disse que não se deveria dar pérolas aos porcos. E a mulher humildemente responde: mas até os cães têm o direito de comer. Mas era uma provocação de Jesus. Eu perdoe-me se o fato não foi bem relatado. Mas Jesus diz: não se deve dar pérolas aos porcos. E ela responde humildemente: mas até os cachorros têm direito de comer as sobras. Existe uma outra passagem de Jesus com uma samaritana. Naquele tempo, os judeus, eles eram inimigos dos samaritanos. Tem outra parábola de Jesus também sobre um samaritano, mas vou contar da mulher. Jesus estava com sede e foi bater na Samaria. E lá existia um poço aonde as pessoas iam buscar água. Jesus estava acompanhado dos seus apóstolos. Mas os samaritanos e os judeus não se batiam muito bem.
Então, Jesus está sentado na beira do poço, com sede, mas ele não tinha como tirar água. Ele não tinha um balde, não tinha uma corda, não tinha nada. E chegou a samaritana para pegar água. E Jesus diz para ela: dá-me de beber. E ela, como reconhecia que Jesus era um judeu, ela disse: não posso, eu não posso nem falar contigo. Porque eram rivais. Samaria, que era a cidade dela, uma samaritana, com um judeu. Eles não podiam nem se falar. Então Jesus volta para ela e diz: olha, se tu soubesses a quem está te pedindo água, tu não me renegarias. Porque a água que tu podes me dar vai matar a minha sede. Mas a água que eu posso te dar, tu jamais terás sede. E conversa vai, conversa vem. E Jesus termina se revelando como o próprio Messias. Os próprios apóstolos de Jesus o recriminaram. Como é que tu, judeu, vai falar com a samaritana? Mas a samaritana, reconhecendo toda aquela profecia de Jesus, não somente dá água a Jesus para beber, mas como vai para o seu arraial, sua cidade, e diz: olha, encontrei uma pessoa que tudo indica que é o Messias prometido. E a cidade inteira veio ter com Jesus. Esse foi um acontecimento real. O encontro de Jesus com a samaritana, bem como o fato passado que eu disse, foram fatos reais. Mas agora Jesus, ele faz uma... Ele faz uma... Ele cria, porque Jesus ensinava muito com parábolas. Ele criava essas parábolas.
Eu não sei, eu não foi fato real. Eu acho que não. Nós até passamos, como descemos lá para o Mar Morto, e passamos e dizia-se onde foi o lugar, onde esse samaritano se hospedou. Então eu não tenho condições de afirmar se. Eu acho que é uma parábola. Eu acho que é uma parábola. Parábola é uma criação de um fato para que Jesus ensinasse as pessoas de forma que as pessoas pudessem compreender a sua mensagem. Então, ia um judeu que descia de Jerusalém para sua cidade. Porque o Mar Morto fica lá embaixo. Mar Morto. E no meio do caminho, era um judeu. No meio do caminho, este judeu foi assaltado, o maltrataram, roubaram, o feriram e deixou lá, quase morto. Passou sacerdote e nada fez por aquele judeu que estava ali ferido. Passaram outros e ignoraram. Como disse, os samaritanos e os judeus, eles não se batiam. Porém, passou um samaritano. E vendo aquele judeu que foi assaltado, estrupiado, ferido, desceu do seu cavalo, botou este judeu no seu cavalo e chegou na primeira pensão em que encontrou e disse: cuide dele. Deu algumas moedas antecipadas e disse: cuide dele, e o que gastar a mais na volta eu te pagarei. Olha que passaram sacerdotes, passaram judeus, passaram toda espécie de gente. Mas não deram importância para ele. Mas o samaritano é a história do bom samaritano. Se você quiser aprofundar este assunto, busque aí na Bíblia o bom samaritano. Então, quando ele voltou, este samaritano voltou para saber como estava aquele judeu. Ele pagou o que havia gasto a mais. E, por fim,
Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Aqueles judeus que passaram e que não deram bola para ele? Ou foi aquele samaritano que o levou e que pagou todo o tratamento que ele necessitava? Para vocês, Jesus pergunta. E eu esqueci de relatar no fato anterior que os próprios apóstolos recriminaram Jesus porque estava conversando com a samaritana. Os próprios apóstolos recriminavam Jesus. Então, voltando. Então, para vocês, quem foi o próximo daquele judeu que estava ali, foi assaltado, roubado, ferido? Então, claro, a resposta é bem simples. Foi o samaritano, que apesar de não serem conjugados, de não serem amigos, mas o samaritano, que um era praticamente, como dizer hoje, citando bem praticamente, como fosse judeus judeus e palestinos. Mas quem foi melhor para ele? O samaritano, que teve piedade, que parou, não obstante companheiros judeus, sacerdotes naquele tempo eram os judeus, os doutores da lei, né? Os doutores da lei, aqueles que se diziam que eram justos, o povo escolhido, não deram a menor importância para o próprio irmão deles na fé. E o samaritano, ao contrário, pegou não, disse não. Desmontou do cavalo, botou ele no cavalo e levou a primeira pensão e encarregou o dono da pensão para que cuidasse dele, não é? E estou repetindo a história, mas é interessante que você saiba disso. O nosso próximo não é quem a gente tem em casa.
O nosso próximo é aquele que você encontra na rua. Esse é o nosso próximo. Poxa, é tanta tristeza que eu vejo, sabe? Eu não gosto de assistir televisão, porque está existindo tanta maldade. Hoje, por acaso, eu vi na própria Record, não vou mentir, foi na Record? Esqueci. Pegaram um pobre velho de 60 e poucos anos, já tinha tido como é que chama aquela derrame cerebral, né? Bateram no pobre do velho. É assim que o mundo está passando. A mulher ainda chamou ele, apressou, porque ela desconfiou que eram bandidos e ela apressou o passo, mas ele, como tinha tido derrame, 2 derrames, né, AVCs, então ele não conseguia andar nos passos largos. E os miseráveis pegaram ele, bateram, quebrou o dente, roubaram sua corrente, sua aliança, derrubaram no chão, ele se machucou, se feriu tudo, nos braços, nas pernas. Esse mundo que a gente está vivendo. Eu, certas horas, eu dou graças a Deus por estar perto do meu fim. Claro, vou viver até quando Deus me permitir. Mas que hoje não faz mais sentido a gente viver. Muito difícil, muito difícil. Tá muito difícil. Muito difícil da gente continuar vivendo. E só faz sentido
A vida, quando a vida tem sentido, não vale a pena viver por viver. Não vale a pena a gente viver somente por viver. Mas quando a gente tem um sentido para viver, eu vejo que como era bonito quando a gente era criança. A gente era criança e a gente brincava na rua. A gente brincava de picula. A gente brincava de corda. Lá. Brincava de macaco. Brincava de peão. Brincava de gude. Brincava de castanha. Enfim, de patinete, que a gente mesmo fazia, de carrinho, que a gente fazia. Mas hoje, as crianças eu acho que nem brincam mais. Vão pro celular, vê porcaria, grande parte. Então, eu acho que a vida perdeu o sentido de viver. A vida perdeu o sentido da gente viver. Não se ouvia falar em tanta violência que justamente eu falei no vídeo passado e não me lembrava as palavras de Gonzaguinha. A violência. A violência não é somente a polícia meter cacetete na cabeça das pessoas, armas, essas coisas, sabe? A violência. No meu tempo de criança, estudávamos todos juntos, pobres, classe média e classe rica. Tudo no mesmo colégio, preto, branco, moreno, tudo misturado, juntos e misturados. Lá vou eu para a educação de novo. Gonzaguinha é o culpado. Então, segundo Gonzaguinha, por sinal, filho do maior compositor
eleitor do maior representante do Nordeste, que foi Luiz Gonzaga. Apesar de que eles tiveram um problema, pai e filho. Eles tinham um problema. Aliás, muito dificilmente os pais não têm um problema com os filhos. Muito dificilmente, sempre vai haver um motivo para discordar um do outro. É outra mentalidade, é outra vivência. Eu não critico, não. De maneira nenhuma, não critico, não. Às vezes eu também tenho meus problemas com meus filhos, minhas dificuldades, porque eu fui criado num sistema, ele já é criado em outro sistema, enfim. Meu pai também já foi criado em outro sistema e faz parte da vida. Mas o que Gonzaguinha fala, e eu acho que ele está completamente certo, é que a violência não se dá somente por conta do cacetete, da polícia, né? Mas também a falta de educação é uma violência. É uma violência. Falta de oportunidades. E essa mídia, como se diz, essa Rede Globo miserável que defende os ricos, que está do lado lá, que eles são bilionários, né? Então eles defendem a classe deles. Eles defendem os ricos, os milionários, os bilionários. E fica o pobre assistindo essas porcarias, levando desinformação. E aí o pobre quer ter um tênis de marca, quer ter uma moto poderosa, quer ter muito dinheiro, quer ter uma mansão e parte pro assalto, pro roubo, pra violência, pra venda de drogas. Porque eles não têm ou não tiveram a oportunidade de ter uma educação. Vejo exemplos também de mães, muitas vezes, que perderam filhos, matados por polícia,
Elas sofrem porque elas traziam os filhos na rédea, como minha mãe trazia a gente na rédea curta. Mas só pelo fato de ser pobre, já é estigmatizado, já é considerado, já é julgado como um marginal, só pelo fato de ser pobre. Ouvi um relato de uma juíza ela era negra, portanto seu filho era negro. E ela dizia para o filho: meu filho, cuidado por onde você anda. Filho de uma juíza. E ela já recomendava o filho: cuidado por onde você anda, porque meu cigarro caiu aqui, eu vou pegar. Mas tá muito longe. Porque essas pessoas que são pobres, que são negras, já são estigmatizadas como vagabundos, como assaltantes. Ai, tá tudo errado. Tudo errado. É. Agora eu vou voltar de novo à religião. Eu convivi muito com os pobres. Eu fui criado. Minha casa tinha 3 empregadas. Já contei aqui. Minha casa tinha 3 empregadas. Todas negras. Uma era lavadeira, outra era lavadeira e engomadeira, outra era arrumadeira da casa, diariamente, e outra era cozinheira, que minha mãe botou a gente para chamar ela de vó. E a gente chamava ela de vó. Portanto, não tenho nenhum preconceito com negros.
Aliás, diga-se de passagem, eu acho que eu não tenho nenhum amigo branco. É que eu fui criado no meio de negros. Então, meus amigos, o que eu considero mesmo de amigos, além dos meus colegas de seminário, né? Que tinha 120, tinha branco, preto, negro, moreno. Além desses, eu não tenho amizade com ninguém. É, E essa avó que a gente chamava de vó, era cozinheira, vó Mônica. Ave Maria, quantas vezes ela entrou na frente dos meus pais para tirar a gente de surra. Ela deixava bater. Se a gente fizesse um mal feito, ela deixava. Mas quando ela via que a surra estava demais, quando ela via que a surra estava demais, ela entrava no meio. Pronto. Tomava de meu pai, tomava de minha mãe batia e pegava nela. Mas ela tirava a gente da sua, arrastava, tirava dos braços do meu pai ou de minha mãe, ela tirava. Não deixava bater mais não. Já chega, tá bom. Dona Mônica, eu fui fazer a última visita que eu tive com ela viva. Ela já estava velhinha, morava na casa da filha, né? Depois que ela deixou nossa casa, a filha dela já morava aqui em Salvador e veio morar com a filha. Eu fui visitá-la. Eu vou, como está a senhora? Ô meu filho. Ela ainda me reconheceu. Eu digo, ô meu filho, eu não aguento mais viver não, meu filho. Eu quero morrer. Eu digo, não, vó. A vida é um dom de Deus. A senhora, se Deus está lhe dando, não, meu filho, eu não aguento não, é muita dor, é muito sofrimento, muito calor. Comprei um ventilador enorme para ela. Quando fui levar o ventilador na mesma semana, quando eu chego, eu vejo aquele movimento na frente da casa. O que é que está acontecendo? Minha avó tinha morrido. A última semana, última vez que eu tive com ela. Deixei o ventilador lá, já tinham enterrado. E deixei o ventilador que a casa só tava as pessoas, né? Acho que depois do funeral, né? Ficaram lá. Pois é. É.
A vida, dizia Jó, é um sopro. Muitas pessoas pensam que a vida aqui na Terra é para sempre. Não. Eu vou contar uma história para vocês. Na minha cidade, do interior, Ipirá, só tinha duas atrações. Era quando chegava um circo ou o cinema. Por sinal, meu pai era sócio do cinema. Meu pai foi sócio de tudo, de cinema, de clube. Tudo da sociedade, meu pai era sócio. E quando chegava o palhaço, quando chegava um circo, a gente escondia de minha mãe. A gente ia atrás do palhaço. Palhaço com aquelas pernas de pau, né? Hoje tem espetáculo. Tem, sim, senhor, a gente respondia. 8 horas da noite. Tem, sim, senhor. E como é que o palhaço faz? Ah, ah, e a gente tudo se rebolando. Escondido de minha mãe, viu? Minha mãe, não, se visse a gente atrás do palhaço, era capaz da gente apanhar. Aí, quando chegava no final, que ele corria a cidade toda, né? Anunciando a chegada do circo, aí o palhaço vinha com um carvão e marcava assim, né? Assim nessa mão, assim, ó. Fazia uma cruz de carvão. Ali, como você ajudou, e eram muitas crianças. E quando chegava de noite, de tarde, a gente ia tomar banho, a gente tirava o braço de fora para não apagar o carvão digamos, do acompanhamento do palhaço, né? Porque a gente, quando acompanhava o palhaço, a gente tinha direito a entrar de graça. Então a gente tomava banho e botava o braço para fora para não apagar o carvão. Agora imagina se fosse hoje isso. Todo mundo passava um carvão e entrava de graça no circo. Mas não, naquele tempo não tinha essas maldades, não. A gente seguia o palhaço e o palhaço marcava a gente com um carvão assim. Não sei se alguém aqui da minha idade lembra disso, ou se passou por isso também, né? E aí quando a gente chegava na portaria, a gente apresentava o braço, estava marcado lá com um carvão, ele disse, pode entrar no espetáculo do circo. Ou senão, quando a gente não tinha mesmo acompanhado, a gente passava por baixo da lona mesmo. Ia assistir o circo, né? Meu pai, ele já ia para as cadeiras preferenciais, né? Meu pai, minha mãe,
Tinha umas cadeiras assim, Neca Ferreira, que foi. Era tudo, como se diz, da, da elite. Aí tinha as cadeiras no centro, né? E a gente ficava na arquibancada. Cara, outra coisa. Assim, e tinha o cinema. Meu pai era sócio do cinema. Tinha ações no cinema. Tem uma passagem que eu acho que foi no cinema ou foi no Caboronga, que era um clube, o clube da direita, que tinha dois clubes. Tinha o do MDB, que depois virou PMDB, mas meu pai era do MDB, e tinha um clube da Arena, mas a gente era do PMDB, né? Então, meu pai também foi sócio. Um dia reuniram os sócios para fazer aquela divisão de renda. Meu pai botou um paletó, gravata e foi para a reunião. Quando chegou lá naquele tempo, né? Era 100 e poucos reais que tinha direito. Meu pai disse pro meu irmão, mas ele vai lá receber se tu quiser, que eu não quero essa porcaria. É, hoje eu tô mais alegre, sabe? Mais alegre. Minha mulher passou o dia todo fora, me deixou sozinho. E aí eu tô, tô aqui. Pois bem. E a nossa vida foi desse jeito. Foi entre circos, entre. Ah, sim! Esqueci um detalhe. Às vezes passava filme no cinema que era impróprio para menores de 18 anos. Às vezes devia ser filme bom, né? Se era impróprio para 18 anos, a gente ficava curioso para ver o que diabo era que tinha ali que a gente não podia ver. E pedi a Deus, oh Deus, me ajuda a chegar logo nos 18 anos para poder assistir esses filmes. Deus atendeu literalmente meu pedido. Cheguei aos 18, fui pros 20, depois pros 30, pros 40, pros 50, pros 60 e pros 70. Rapidinho, rapidinho. Eu acho que Deus também exagerou, né? Podia demorar um pouquinho para eu chegar nos 20, nos 30, nos 40, nos 60, nos... Não! Você pediu para chegar nos 18, então você já chegou. Agora vai para os 20, para 30, 40, 50, 60, 70. Pronto. Rapidinho. Não demorou nada. E o pior é que eu não assisto mais filme, não assisto mais nada. E eu ficava doido para assistir um filme que era proibido para 18 anos. Depois que completei os 18, perdi o gosto.
Eu só tô brincando com vocês. É que vocês não vão assistir porra nenhuma. Eu tô aqui me extravasando. É, já deu 1 hora e 5 minutos. Bom, contei um pouquinho mais da minha história, porque o que eu quero dizer, eu quero resumir ao final, é que as pessoas ficam aí se debatendo, porque esses canalhas, sabe? É, esses canalhas, tudo contra os pobres. Eu disse que eu conheci gente, fazendeiro, inclusive fazendeiro, fora outros, que eu conheci muitos. E esses grandes fazendeiros, eles vêm lá das capitanias hereditárias. Não que seja contra. Se essa era a lei, pegava um mundo de terra e dava para uma família, Tomé de Souza, quando foi governador da Bahia, né, intendente, sei lá, governador. E eles dominam as terras, alqueires e mais alqueires, né, de terra. E o pobre, muitas vezes queria ter seu pedacinho de terra. Eu não sou contra o MST, não. Eu só sou contra quando ele pega uma empresa, uma terra produtiva, como eu já vi, e sai destruindo. Aí eu sou contra. Mas uma terra improdutiva, porque a terra tem um sentido social, sabe? Se você tem uma fazenda, se você tem um grande pedaço de terra, você tem a obrigação social de empregar pessoas, entendeu? Eu, graças a Deus, e por minha consciência, eu sempre ajudei os mais pobres. Talvez que dos que trabalharam comigo em terra, hoje tenham mais condições do que eu. Mas jamais explorar o pobre. Nunca. Nunca. Porque eu acho que se nós temos um pouco mais
de condições. A gente deve, lembra da parábola que eu contei aqui do judeu que foi assaltado e o bom samaritano acolheu ele? Eu não quero me comparar ao bom samaritano, mas eu acredito que ninguém deve ficar para trás. Se a gente cresce, se a gente obtém alguma coisa, se a gente tem uma condição melhor, a gente tem que contribuir para que aquele que é mais pobre possa ter uma vida melhor. Você tem que abrir mão do que tudo que você ganha, do que tudo que você tem, abrir um pouquinho para que a pessoa que esteja ao seu lado, perto de você, lhe ajudando, também cresça. Eu preferia a morte, o inferno, se eu não fosse sensível a essas coisas. Que também, junto, e eu falo aos meus filhos do mesmo jeito, ninguém enriquece sozinho. Ninguém enriquece sozinho. Se alguém ganhou alguma coisa a mais, se tem mais condições, é porque teve alguém que lhe ajudou a crescer. Esta é a minha última mensagem. Se alguém te ajuda a crescer, ajude também que esta pessoa que te ajudou a crescer, que este alguém também cresça. Tchau. Tá ficando longo demais. Aos pouquinhos eu vou contando, que é uma coisa que eu queria só para concluir e dizer. Uma coisa que eu queria dizer por último, minha mente está péssima, mas nem por isso, porque minha mente está desfocada, nem por isso eu vou deixar de falar para vocês. Eu gosto muito de conversar com os pobres.
Eu gosto muito de levar uma palavra para as pessoas simples e humildes. Retomei o pensamento. Quando eu falo nos pobres, eu me retomo. Eu vejo gente preocupada com análises, rebuscando coisas. Não. Eu só falo, primeiramente, na minha vida. Tudo que eu falo é baseado na minha experiência de vida. Muito embora eu tenha conceitos filosóficos, né? Aristotélicos, Platão, Sócrates. Mas não. E o que eu falo, viu falando do palhaço que eu andava atrás, essa coisa. Eu falo da minha vida prática, da minha história vivida por mim. Então, eu não vou atrás de rebuscando conceitos filosóficos, essas coisas, não. Minha vida é uma filosofia da minha vida. Estudo da minha vida. Filosofia. São meus conceitos práticos. Olha, se eu pudesse pedir a vocês que deixassem de ouvir a Globo, começando por ela, pela Globo. Eu não assisto há mais de ano, ou 2 ou 3, eu não assisto a Globo. É um engodo que só leva você, meu irmãozinho, só leva você a continuar escravo. Você tem que ter coragem de quebrar as suas algemas, de se libertar. Fazer como Zumbi de Palmares. Sair dessa redoma que ele escraviza. Ah, meu irmão, já está muito comprido esse vídeo. Eu volto. Não se preocupe, eu volto. Mas busque
se libertar dessa Globo. Já chamei muito de Globo lixo. Hoje não. Eu acho que é pior do que lixo. Essa Globo é um reacionário. É uma empresa reacionária. É uma rede que trabalha para os ricos, fazendo a sua cabeça, para que você continue votando nos seus opressores, para que você acredite que os ricos, as pessoas milionárias, bilionárias, que essas pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que elas querem o seu bem. Mentira. O que essa Globo, por exemplo, o que ela deseja é que você continue sem voz, sem manifestação, que você nasça, cresça e morra como escravo. Tchau. Até mais ver. Ou até mais vê-lo. Fique com Deus.